Bom, retornando aqui para a parte 2, eu vou falar sobre o meu projeto de dissertação de mestrado, que consiste em um método para análise do custo-benefício do projeto de folgas no planejamento da construção. Como eu citei anteriormente, sou orientado pela prof. Dani Ditz e pelo professor Tarcísio. Bom, então, só para contextualizar sobre o que é o meu trabalho, a minha metodologia de pesquisa é a Design Science Research, né? Onde o nosso objetivo é construir e avaliar as soluções, que são em forma de artefatos, com base em um profundo conhecimento do contexto ao qual essas soluções se aplicam. Então eu vou tentar contextualizar também para vocês as empresas onde eu estou fazendo o meu trabalho. E o meu artefato dessa pesquisa é um método. Né? O método ele é composto então por um conjunto de passos utilizados para desempenhar uma tarefa e se baseia em construtos e representações ou modelos da solução. Eu ainda não tenho o meu método final pronto. O que eu vou mostrar aqui para vocês é a minha coleta e análise preliminar de dados. Né? A análise do estudo exploratório já foi feita, agora eu estou no estudo empírico, que é o segundo estudo. Bom, então sobre a coleta de dados, eu fiz análise de documentos e de indicadores do planejamento deles, né? Ambas as empresas, a primeira usa o Less Planner há menos tempo, a segunda já usa há quase 2 décadas. Também fiz observações não participantes em reuniões de planejamento e em visitas à obra. Eu utilizei entrevistas segundo o método das decisões críticas. Não sei se vocês estão familiarizados, mas ele é um método chamado de entrevista semi-estruturada retrospectiva. Então ele analisa eventos passados e ele tem a função de elucidar, de trazer à tona eventos críticos, principalmente no meu caso aqui, ao planejamento, né, que impactaram o planejamento da empresa. Ele é formado por 4 etapas diferentes, as quais eu apliquei. Esses instrumentos de coleta de dados foram, então, me permitiram, então, identificar recursos de folga e também classificar esses recursos. E também identificar eventos críticos para o planejamento do sistema. Por fim, eu também utilizei questionários para avaliar as folgas quanto à percepção dos respondentes a respeito de quantidade, custo-benefício em escalas Likert de 0 a 10, por meio dessa barra rolante. No estudo exploratório, eu tive a oportunidade também de fazer entrevistas em profundidade enquanto eu conduzia esse questionário. Então, nessas entrevistas, eu consegui obter feedback do meu instrumento e consegui aperfeiçoar ele, para já no estudo empírico aplicar o questionário a mais pessoas também, né, na segunda empresa. Tá? Então, com os dados obtidos desses questionários, a gente consegue calcular as médias aritméticas, desvio padrão e coeficiente de variação. Né? E eu propus plotar um gráfico que relaciona o custo-benefício em 4 áreas diferentes. Então, relaciono as médias de custo e benefício. E aqui eu consigo identificar na região, por exemplo, investimentos baixos, né, baixo custo e efetivo, com maior benefício. Regiões moderadas de investimento, A2 e A4, e regiões de investimento pior, que é o investimento alto e pouco efetivo, ali em vermelho. Também a gente consegue calcular, com base nessas respostas, o benefício líquido, né, que seria, dentro da análise de custo-benefício, o benefício líquido é a subtração do benefício pelo custo. Aqui a gente está usando uma escala uniforme, né, de 0 a 10, baseada em percepção. Então a gente traz todos os benefícios e custos por uma mesma medida comum, digamos assim. Né? A gente não está trabalhando aqui com custos monetários, a gente está trabalhando baseado em percepção. Aqui, esse gráfico também ele é dividido ao meio, né? Então à esquerda, nessa diagonal, a gente tem o benefício líquido, que seria benefícios maiores que custos, e à direita, quando o benefício é menor que o custo negativo. E a gente também consegue calcular uma razão custo-benefício, né? Dividindo um pelo outro. Lá em cima eu trouxe a fórmula que eu utilizei para normalizar esses dados. Então, eu consigo dividir o custo pelo benefício e normalizá-lo numa escala de 0 a 1, para justamente ranquear quais que têm o melhor ou o pior custo-benefício. Eu também estou propondo, para a minha análise de dados, a criação de uma matriz de interação entre recursos de folgas. Então, essa matriz que vocês veem aqui à esquerda, ela é formada
pelas interações no sentido da linha com a coluna, então como que a folga A interage com a B, interage com a C, em relação às ameaças e as oportunidades que essa interação traz a curto e a longo prazo. Também, ainda não sei se vou manter, mas para o primeiro estudo eu criei FRANS, que é o Functional Resonance Analysis Method. Acabou que ficaram muitos recursos sobressaindo aqui na minha metodologia, mas eu propus o FRAN como uma forma de analisar eventos críticos. Então, conforme eu falei para vocês, eu fiz aquelas entrevistas de CDM, aquelas entrevistas semi-estruturadas retrospectivas para identificar eventos críticos. E aí, com esses eventos críticos, eu consigo utilizar o FRAN e mostrar como que as folgas são acionadas, quais são as consequências delas e como que elas se relacionam entre si. Então, o FRAN é uma ferramenta bem interessante. Vou mostrar para vocês os resultados a seguir. Bom, falando sobre a minha empresa A, do meu estudo exploratório, ela consiste em uma indústria de construção modular. Ela possui 2 fábricas que atendiam 2 obras de um mesmo cliente no momento do estudo. Mas o meu foco aqui nesse estudo é a Fábrica 01 e a Obra 01, conforme vocês conseguem ver aqui na figura da direita. Então, a Fábrica 01, ela tem dentro dela planejamento, projetos, suprimentos, a própria produção, né, da fábrica. A gente tem a Fábrica 02. Essas linhas cheias representam relações diretas observadas no meu estudo e as linhas pontilhadas, relações oportunistas que foram observadas no estudo, e vou falar mais delas a seguir. Então, o meu foco foi na Fábrica 01 e na relação dela com a Obra 01. No momento do estudo, a Obra 01 estava na fase 1, depois ela foi para a fase 2 e estava sendo montado o lote 2. Tá? Havia o lote 2, o 13 e o 1, o foco foi na montagem do lote 2. E aqui também temos um recorte do sistema Less Planner, de planejamento e controle da produção, para o estudo 01, né, para a obra da primeira empresa, que ele é formado pelo projeto do sistema de produção, o longo, o médio e o curto prazo. Tá? O médio prazo dessa empresa é bastante colaborativo, então existe muita troca de informação entre a obra, o planejamento, projetos, fábrica e suprimentos, e o look ahead é de 6 semanas desse médio prazo. E o curto prazo é semanal. Já na minha empresa B, eu fiz numa obra de um edifício residencial multifamiliar de 15 pavimentos. O início se deu em dezembro de 21 e o término é para maio de 24, ou seja, totaliza 30 meses. Essa obra é uma obra de altíssimo padrão aqui na cidade de Porto Alegre. Tá? Aqui tem uma foto dela, essa foto é da obra mesmo. E aqui eu trago um pouco da hierarquia da empresa, que vai ser importante para a minha análise de dados depois. Então a gente tem um nível organizacional, onde a gente tem a diretoria de engenharia, todos os coordenadores e gerentes, depois nós temos os especialistas, os analistas, os gestores de obras e a equipe de engenharia em si. Né? E o nível operacional, a gente tem o mestre de obras e os empreiteiros, encarregados de empreiteiras e os demais funcionários das empreiteiras. Bom, então, para o primeiro estudo exploratório, eu identifiquei algumas folgas no planejamento da construção deles e eu vou destacando algumas delas, que foram as que mais chamaram a atenção e que eu consegui trazer exemplos mais sólidos para vocês. Tá? Então, eu identifiquei 5 folgas no planejamento, depois identifiquei 7 folgas num evento crítico, que é o evento crítico A, o EVA, e identifiquei outras 7 folgas no EVB, que é o evento crítico B. Então, ao todo, no estudo exploratório, foram 19 folgas identificadas por meio daqueles instrumentos de coleta de dados que eu apresentei no início. Tá? Então, por exemplo, uma folga identificada no planejamento é planejar tarefas reservas nas reuniões de curto prazo. Então, na reunião de curto prazo existe a gestão do compromisso. Então, tanto a equipe de engenharia conversa entre si com os empreiteiros para entender quais são as tarefas sólidas, né, que podem ser levadas para a semana e para que haja esse comprometimento em realizar essas tarefas, o aceite, né, das tarefas e o comprometimento em realizá-las. Mas a gente também tem muito tarefas reservas nessa empresa, então eles usam muito. Eu classifiquei quanto à implementação do recurso como uma redundância, né, por sobreposição. Eu tenho um recurso que se sobrepõe. Eu trago um pouco da descrição dessa folga, então ela demanda a experiência dos participantes da reunião de planejamento. Trago alguns efeitos colaterais, por exemplo, tarefas futuras podem ser adiantadas caso haja tempo de sobra no plano de produção semanal. Então isso aqui seria uma oportunidade
imediata, né? O efeito colateral, lembrando, pode ser positivo ou negativo. E trago também a frequência de ocorrência e o status quanto à absorção, conforme eu apresentei no primeira parte do vídeo. Então, múltiplas frequências, né? Acontece praticamente toda semana, e é uma folga recuperável, que já está absorvida no planejamento da empresa. Que vocês podem ver a barra em laranja mostrando as tarefas reserva. Aqui eu tenho o meu evento crítico EVA. O EVA é um evento crítico relacionado a restrições físicas para a movimentação no canteiro de obras. Então, esse canteiro de obras ele é de construção modular, né? Então, a gente tem a fábrica entregando módulos para a obra e a gestão da movimentação dos fluxos, ela é muito importante. Então, foi feito todo um estudo dentro da empresa sobre como abordar a movimentação, o fluxo de caminhões, de pessoas e de módulos que estavam chegando. E por isso que se mostrou como um evento crítico, né? Porque exigiu muito do planejamento da empresa. Então, aqui um exemplo desse evento crítico é a adaptação de espaços para estoque de materiais em obra, né? Então, eu classifiquei essa como uma margem de manobra defensiva quanto à estratégia de implementação, porque para adaptar espaços dentro da minha obra, talvez eu precise tirar espaço de outra atividade. Então, às vezes, o que acontece muito é você retarda uma atividade porque tu precisa daquele espaço, um subsolo, um térreo, para estocar algum material que está na obra. Então, por não ter outro espaço para estocar esse material, tu acaba retardando alguma atividade, então tu tira essa margem de manobra de dentro das tuas atividades, então de dentro da tua própria empresa, por isso que ela é defensiva, né? E aqui eu trago a descrição, né? Necessidade de estocar matéria-prima ou produtos acabados no canteiro de obras por conta de atrasos no recebimento ou mudança da ordem de montagem. Então, o que acontece muito quando a gente pensa nessa relação fábrica-obra é que qualquer atraso ou se uma parte do lote, né, dos módulos não tiver sido entregue, vai alterar a ordem de montagem, vai ser montado menos peças, ou talvez algumas peças que seriam montadas não serão mais montadas, terão que ficar estocadas até tu receber o módulo inteiro. Enfim, diversas situações podem acontecer e que podem afetar o funcionamento do sistema. Um efeito colateral é que existe muita necessidade, então, de movimentar peças de um ponto a outro diversas vezes. Primeiro com o recebimento dessas peças, depois se eu precisar adaptar um outro espaço, eu vou ter que movimentar essas peças para lá, né? Então, a gente tem uma ameaça bem importante aqui. E é uma folga múltipla, porque ela acontece bastante e ela está disponível, né? Não diríamos que ela está absorvida pela empresa de forma consciente. Uma segunda folga, essa imagem não é do meu estudo, eu peguei apenas para representar, seria a antecipação da montagem de algumas partes para tirar a vantagem da grua. Então, a grua ela é muito custosa, ela apresenta riscos de acidentes e ela restringe fisicamente o trânsito de outros equipamentos. A grua ela é gigantesca, né? Então ela pode atrapalhar bastante os fluxos. E quando você antecipa algumas atividades para tirar vantagem da grua, tu consegue fazer como aquele outro exemplo que eu dei de antecipar a concretagem para ter maior prioridade do fornecedor, né? Então tu consegue antecipar diversas atividades, usa a grua de uma só vez, depois tu pode desmobilizar ela e usar em outro lugar. Mas onde tu precisava usar, tu vai usar ela num tempo menor, de forma mais rápida, e aí tu libera ela para o próximo estágio. Um último exemplo do EVA, então, seria a produção de algumas peças de concreto no canteiro de obras em momentos de urgência. Conforme eu falei, a obra é de construção modular. Então, a função principal da fábrica é produzir. A função principal da obra é montar, né? Então, quando acontece alguma falha no recebimento de alguma peça, de algum lote, que aconteceu diversas vezes nessa obra, quando você não recebe, por exemplo, alguma parte do módulo, a obra tem autorização de produzir isso no canteiro. Só que, imagine, na fábrica a gente tem todo o controle tecnológico, todo o controle dos processos, e aí quando você chega na obra você tem que improvisar a produção dessa peça. Então você tem que improvisar um espaço, você tem que deslocar pessoas que estariam na atividade talvez de montagem ou alguma outra montagem, deslocar essas pessoas para produzir as formas, para produzir a peça, depois você tem que deslocar pessoas para erguer essa peça, né,
para colocar no lugar certo. Então, é uma folga que pode ser acionada, né, no momento de como eu coloquei ali no nome, um momento de urgência, né, em que você vai atrasar a montagem, você pode acionar essa folga, mas ela é custosa, né, tem que ter em mente isso. Então, eu coloquei como uma margem de manobra defensiva, né, porque tem toda essa mobilização dentro da empresa. E aí aqui, sobre os efeitos colaterais, né, a produção de uma parede de concreto no canteiro leva 3 dias, né, ao contrário de, numa situação normal, você só receberia e montaria. Aí você leva 3 dias e necessita 4 pessoas apenas para içar e posicionar essa peça. Tá? Então, infelizmente, ela aconteceu várias vezes, né, e é uma folga recuperável, ou seja, absorvida, que a empresa tem consciência e ela aciona em momentos que ela necessita. Bom, aqui eu trago o FRAM, então, do primeiro evento crítico, que são as restrições físicas no canteiro da obra 01. Em verde, a gente tem os recursos de folga identificados com os códigos. Vocês podem pausar o vídeo, ir para frente e voltar para contextualizar melhor, né? Aqui talvez só eu falando fique difícil de entender. Em azul, a gente tem as etapas da obra, então o que a obra fazia. Em vermelho é o que a fábrica fazia. E aqui a gente consegue identificar que na função iniciar montagem do lote 2 até finalizar o lote 2 da obra 01, a gente consegue imaginar uma sequência lógica, né, de recepção das peças, montagem e finalização do lote. Mas por conta de diversas alterações de montagem, não recebimento de alguma peça, foi necessário acionar diversos tipos de folga, que são em verde, né? Então a gente consegue ver que essas folgas foram auxiliares ao funcionamento do sistema, né? Talvez se não tivesse essas folgas, o sistema ainda funcionaria, só que talvez atrasaria, funcionaria com atrasos, né? Funcionaria com desempenho bem piorado. Então a gente teve diversas folgas que foram acionadas para melhorar e para permitir que esse sistema funcionasse de forma mais rápida. Conforme vocês podem pausar aqui, vocês vão ver que as relações entre as folgas, as relações entre uma função de obra e uma função de fábrica, e é basicamente isso. Também gostaria que vocês reparassem que o output de uma função de folga é o recurso para outra. Então, folgas, a gente, no FRAM, né, quem for utilizar o FRAM, tenha em mente que folgas são recursos, né, como qualquer outro tipo de recurso. Então, o output dessa função de folga é um recurso para uma nova função. E o segundo evento crítico do meu estudo exploratório foi a falta, o não planejamento para a produção de alguns móveis de concreto. A gente ainda está falando de construção modular, então essa empresa também, além de produzir os módulos de paredes, de piso, ela também produz móveis de concreto. O não recebimento, a não produção, o atraso, gerou a necessidade, então, de acionar diversas folgas, como eu vou dar alguns exemplos. Um acionamento de folga bem interessante que acontece quando você tem mais de uma fábrica ou mais de uma obra na mesma cidade, acontecendo ao mesmo tempo, é o compartilhamento de recursos entre 2 canteiros de obra. Então, como eu citei para vocês, a gente tinha a obra 01 e a obra 02, né, de um mesmo cliente. O foco foi na obra 01 e também a gente pensa na interface com a obra 02. Então, aqui a gente tem o acionamento de uma margem de manobra cooperativa, em que os móveis de concreto, né, eles apresentam tamanhos modulares e padronizados. A gente está falando de construção modular. E foi acionada a folga para usar o mobiliário de concreto de uma obra mais avançada e uma obra mais atrasada. Então você consegue, como são os mesmos móveis, você consegue deslocar esses móveis de uma obra para outra. É uma margem de manobra cooperativa entre as duas unidades. Isso aconteceu apenas uma vez e é uma folga do tipo disponível, que ainda não está absorvida pela empresa no seu planejamento. Então, essas imagens também são meramente ilustrativas, é só para mostrar o compartilhamento entre 2 canteiros de obra. Uma outra folga bastante interessante é o trabalho em horários extras e aos finais de semana devido a atrasos. É uma margem de manobra defensiva, né, acionada pela empresa, na tentativa de recuperar atrasos. Claro, esse tipo de folga, que é bastante comum em qualquer empresa, traz diversos efeitos colaterais. O que foi observado aqui é que gerou mais custos, né, principalmente com folha de pagamento, diminui o desempenho da equipe, porque após um determinado período fazendo horas extras, todo final de semana, o desempenho da equipe diminui, né? Se eu não me engano,
foi mais de um mês inteiro fazendo horas extras nos finais de semana, e aumentou então a ocorrência de acidentes na fábrica, né? Porque diminui a atenção das pessoas, elas estão mais propensas a diversos tipos de riscos. Aqui a gente traz, eu esqueci de colocar o autor, mas a gente traz um estudo que mostra a diminuição da produtividade ao longo das semanas, né? Então aqui um efeito colateral. A gente vê a diminuição da produtividade ao longo aqui de 12 semanas, então a gente consegue ver que numa semana, por exemplo, de 50 horas e numa semana de 60 horas, né? Quando o normal, entre aspas, seria trabalhar 40, né? Então como que a produtividade diminui com esse aumento de horas extras ininterruptas, né, ao longo das semanas. Então a gente tem uma diminuição inicial ali na primeira semana, depois aumenta um pouco a produtividade, depois ela só cai e chega a um patamar bem baixo, né, que não é interessante para nenhuma empresa. Um outro recurso de folga, então, observado aqui, é o uso de um carrinho de mão para levar móveis de concreto para o interior da construção devido à falta de espaço para manobrar a grua. Então, como a gente teve diversos atrasos para a produção desses móveis de concreto, eles acabaram chegando de forma atrasada na obra. Então, quando os módulos já estavam montados, não tinha mais como a grua acessar o interior desses módulos e levar esses móveis de concreto. Então acionou-se esse carrinho de mão, que está ali na imagem, né, meramente ilustrativo, para levar esses móveis, porque o carrinho é mais versátil, né, ele ocupa menos espaço, ele consegue manobrar muito melhor que uma grua, né. Imagina ter que mobilizar novamente a grua só para levar os móveis para dentro. Então essa é uma folga recuperável, infelizmente, que é absorvida pela empresa, então eles têm ciência que, conforme até relatado nas entrevistas, que eles podem acionar essa folga a qualquer momento, porque ela é uma folga fácil de ser acionada, mas ela traz efeitos colaterais, ela torna o trabalho mais lento, ela demanda maior esforço físico do operador, né, por exemplo. Por fim, a gente tem então no EVB a fabricação de um grande volume de formas metálicas a fim de recuperar os atrasos por falta de móveis, o estoque de produtos acabados na fábrica e a fabricação de formas metálicas na outra fábrica da mesma empresa. Então são 3 folgas bastante parecidas, mas acionadas também para aumentar a produção, aumentar a capacidade produtiva da fábrica em produzir formas para a produção desses móveis, né? Como são de concreto, precisa produzir primeiro as formas. Então, além de estar atrasado na produção dos móveis, a empresa também estava atrasada na produção das formas. Um efeito colateral interessante da folga 18, né, que é estoque de produtos acabados. Estoque, foi gerado estoque por conta da superprodução. Então, primeiro, não se estava atrasado na produção desses móveis, não se tinha móveis disponíveis. Então, se produziu móveis além do necessário, foi necessário então gerar um espaço de estoque desses produtos acabados na fábrica. O que para a obra 1 pode ser inútil, talvez, né, porque resolvi o problema, entreguei os móveis para a obra 01 e agora estou com móveis sobrando. Mas como esses móveis são modulares, então foi conseguido dentro da empresa adiantar a montagem desses móveis para a segunda fase de montagem. Então, para a primeira fase terminou, para a segunda já haviam móveis prontos. Então, a gente percebe que sempre pode haver um efeito colateral positivo e um efeito colateral negativo, né? E, geralmente eles andam juntos. Então, tive necessidade de estocar produto, mas ao mesmo tempo consegui adiantar a montagem da segunda fase, porque eu tinha esses produtos disponíveis, né? Aqui eu mostro o FRAM do segundo evento crítico. Depois eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e voltassem no outro FRAM para perceber a diferença. No outro FRAM, a gente ainda tinha como produzir sem acionar folgas. Nesse aqui foi impossível. Então, se a gente não tivesse acionado todas essas 7 folgas, a produção não teria acontecido e a gente não teria conseguido entregar os móveis. A gente, eu digo eles, né? Eu tô falando como se eu estivesse junto, mas eu fui só observador externo, não participei dessa produção. Vocês conseguem ver que entre o início do processo e o final não existe nenhuma relação direta, né? Então, essas folgas, elas agiram em conjunto, né, para contornar a variabilidade, contornar a falta de móveis. Depois vocês podem pausar e comparar com o anterior. Bom, e aqui, após a aplicação do questionário, foi aplicado com 6 pessoas mais representativas do universo dessa empresa.
A gente conseguiu ranquear as folgas tanto pela relação custo-benefício normalizada, de 0 a 1, então 1 seria o melhor, e conseguimos calcular o benefício líquido das folgas e relacionar a natureza do custo também, né, de onde que vem esse custo. À direita, então, tem o gráfico que relaciona as médias aritméticas do custo com o benefício. Então, a gente vê que a gente tem a maioria das folgas nas regiões 1 e 2, poucas nas regiões 3 e 4. E a gente consegue ver que 4 folgas estão com benefício líquido negativo, uma zero, né, o benefício igual ao custo, e as demais com benefício líquido positivo. Por fim, essa aqui é a matriz de interação. Então, depois vocês podem pausar e analisar ela, analisar as folgas que mais chamaram a atenção de vocês. O sentido de análise é linha interfere na coluna. Então, primeiro eu olho qual é a folga que está na linha e comparo com a coluna para entender como que elas se interferem. Já no meu estudo empírico, então, eu consegui identificar 25 recursos de folga. Eu identifiquei alguns eventos críticos, foram 4, mas aqui eu vou trazer só 2 para deixar mais rápido, porque foram os que eu mais analisei, os demais eu ainda não analisei em profundidade. Mas então eu trouxe aqui primeiro as folgas no planejamento do estudo empírico, então dessa obra residencial. Um exemplo bem importante é o treinamento de funcionários extras para execução de atividades específicas. Aqui eu trouxe a foto dos balancins, que são os andaimes suspensos, né? Essa folga foi acionada pela empreiteira de alvenaria para sempre possuir no mínimo de 2 a 3 pessoas disponíveis para utilizar o balancinho. A gente sabe que numa obra de construção convencional a rotatividade é muito grande. Então, todo dia faltam funcionários, os funcionários entram e saem da obra com muita frequência, né? Então, possuir pessoas reservas, treinar essas pessoas, despender um custo para treinar essas pessoas, mas ter elas disponíveis é muito importante para a empresa, né? Para evitar atrasos. Um outro exemplo bem interessante são o conjunto de práticas de gestão visual. Essa empresa é bastante conhecida pelas suas práticas de gestão visual. Aqui eu trouxe 3. O primeiro é aquele do exemplo que eu dei para vocês sobre a visibilidade, né? Então, se chama regras do jogo. Então, eles anexam na parede essa plaquinha e onde tem a sinalização, o operário sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, aqui no X, não salpicar. Então, além de conferir no projeto, ele vai chegar na obra, vai chegar no local de trabalho e vai ter um segundo dispositivo mostrando o que fazer. O segundo é o formulário de passagem de bastão. Então, além da gestão do compromisso nas reuniões de curto prazo, onde a equipe de engenharia acerta com os empreiteiros as atividades que vão ser realizadas e os empreiteiros tiram dúvidas entre si sobre o sequenciamento, né, sobre como uma atividade de um interfere na do outro, aqui, nessa passagem de bastão, eles também conseguem dizer quanto que eles entraram e quanto que eles saíram do pavimento. Então, atividades que são muito atreladas, como, por exemplo, o drywall e as instalações de banheiro, eles conseguem se conversar por meio desse passagem de bastão, que fica em cada pavimento, né? Ali são 2 apartamentos por andar, então fica na entrada do pavimento. E eles conseguem entender onde que cada um está trabalhando, né? Para não gerar aquela sobreposição e não gerar falha de comunicação. Então, seria um segundo canal de comunicação entre eles. E a terceira são as placas de personalização, que são colocadas na entrada de cada apartamento, que ele é personalizado. Então, além de quem vai executar atividades ali ter os projetos, a pessoa também tem uma folha lembrando quais são as personalizações que aquele apartamento vai receber. Aqui o evento crítico EVC corresponde à prototipagem de produtos. Então essa empresa ela é bastante conhecida por prototipar também seus produtos. Essa prototipagem é feita por um calendário próprio. Então como é que acontece? Além do cronograma de todo o planejamento da obra, eles também têm um cronograma de protótipos. Então nesses protótipos eles adiantam em muitos meses a produção, por exemplo, de formas, de instalações, de revestimentos. Eles adiantam para algum apartamento específico ou eles prototipam no pátio da obra, do canteiro. Eles adiantam justamente para entender as interfaces, para entender as interferências e gerar feedbacks para melhorar o planejamento, né? Então, imaginem que além de coordenar todo o planejamento da obra, a equipe de engenharia ainda tem que coordenar o planejamento do protótipo, né? Ela tem que adiantar todas as atividades
de forma bastante antecipada, né? Então, o empreiteiro que entraria lá no mês de dezembro, ele já tem que entrar no mês de agosto para fazer o protótipo de revestimentos, por exemplo, né? Porque esse protótipo daí é validado pela empresa e só então você consegue continuar para os demais pavimentos, né? Isso gera uma complexidade bem interessante, né? Para ser analisada. Já o outro evento crítico, o EVD, ele diz respeito ao replanejamento que a empresa fez por conta de uma mudança de escopo de fachada. Então, essa obra ia ser feita com fachada pastilhada, né, reboco mais pastilha, e eles mudaram completamente, no início, o sistema de fachada, que daí viraria fachada ventilada. Fachada ventilada leva granito, leva porcelanato, leva ACM. São 3 fornecedores diferentes para trabalhar na fachada. E conforme vocês podem ver aqui na imagem da esquerda, cada cor representa um desses materiais, eles têm muitas interfaces em comum. Então eles precisaram fazer todo um planejamento só para entender como atacar essa fachada, né? Então aqui eles usaram, por exemplo, o BIM 4D, né, como uma redundância, um recurso redundante, além do planejamento do project, para entender a melhor forma de execução, de sequência executiva dessa fachada. No fim, eles dividiram as fachadas em panos, né? Então eles estão trabalhando em panos, como eu posso dizer, em faixas de fachada, né, diferentes, e o planejamento está se dando então por panos. Um outro recurso utilizado foi a modelagem Revit das peças da fachada, também uma redundância, nesse caso por uma dupla checagem. Então, tanto a empresa quanto o fornecedor das peças da fachada, se eu não me engano é do porcelanato, eles têm seus modelos BIM, onde eles puderam comparar, então, para comprar a quantidade certa de peças, né, para diminuir os erros de interpretação de projeto e também para aproveitar os recortes de peça. Então, talvez a construtora interprete de uma forma, o fornecedor interprete de outra. Então, eles usaram esse recurso, despenderam muitas horas para fazer o modelo em reuniões para entender a melhor forma executiva. Um outro exemplo aqui, nesse caso com imagens meramente ilustrativas que não são do estudo, compartilhamento de mão de obras e de recursos entre diferentes obras. Também, assim como no outro estudo, é uma mão de obra, uma margem de manobra compartilhada, né? Nesse caso, ela pode acontecer entre os empreiteiros. Então, o empreiteiro trabalha em várias obras dessa mesma construtora, né? Eles têm várias obras em Porto Alegre, então o empreiteiro consegue trazer e levar pessoas conforme a necessidade de uma obra, compartilhar essa mão de obra. E o compartilhamento de recursos ele acontece dentro da própria construtora, né? A construtora cada obra tem o seu centro de custos, e quando uma outra obra tem problemas com o recebimento de algum lote de produtos, que vá atrasar em muito o seu planejamento, ela pode solicitar alguma outra obra que seja mais adiantada para receber esses recursos, e aí elas conseguem compartilhar recursos. É uma prática pouco recomendada, a empresa não recomenda, mas que acontece às vezes. Então aqui eu trouxe algumas imagens também do replanejamento da fachada. Aqui a gente tem os eventos críticos F e G, né? Por exemplo, o F diz respeito à personalização e customização em massa. Então essa empresa ela trabalha com customização em massa, eles sempre disponibilizam uma opção de apartamento mais 2 para os clientes, mas como é uma obra de alto padrão, os clientes solicitaram muitas personalizações diferentes. Então aqui eles criaram esse sistema de trazer as solicitações de personalização com antecedência, para que a empresa consiga se planejar, consiga pensar na sequência executiva, consiga produzir os projetos e repassar para a obra. Aqui também imagens meramente ilustrativas, não são do meu estudo, mas a disponibilização de equipamentos adicionais para execução da fundação. Então foi acertado com o fornecedor da estaca raiz, que ele traria camisas de envelopamento e martelos adicionais, para que a empresa pudesse atuar em diferentes frentes ao mesmo tempo, né? Então, além disso, eles dividiram o gabarito do terreno em 3 lotes, o que possibilitou que se trabalhasse no melhor lote, né, com trabalhabilidade boa em dias de chuva, por exemplo, e no lote com a trabalhabilidade pior em dias secos, em dias não tão úmidos, né? Então foram
estratégias adotadas pela empresa para contornar esse problema. Vocês podem pausar depois e voltar a entender melhor algum recurso de folga. Bom, aqui a gente tem a matriz de interações. Aqui eu destaquei em roxo, vocês podem analisar e pensar a respeito sobre a prototipagem dos produtos, né? O que traz de benefício, o que traz de ônus para a empresa, né? Eu vou conseguir pensar nas interferências, pensar em erros muito antecipadamente e, ao mesmo tempo, eu vou precisar deslocar pessoas, precisar deslocar o meu planejamento para muito antes, né? Então vai me dar uma dor de cabeça, vai me dar um esforço muito maior de planejamento, por isso que virou também um evento crítico, essa prototipagem de produtos. Então a gente sempre pensa no custo, no benefício, nos efeitos colaterais. Para esse estudo, eu ainda estou na fase de aplicação dos questionários, então ainda não tenho as respostas para trazer para vocês. No futuro, talvez consiga trazer as respostas sobre o custo-benefício avaliado pela empresa para as suas próprias folgas. Bom, aqui eu deixo os meus contatos, né, o meu e-mail e meu WhatsApp. Se vocês tiverem dúvidas, feedbacks construtivos, sugestões, são muito bem-vindas, adoraria escutar de vocês. Sugestões a respeito da pesquisa, a respeito de algo que eu não tenha notado ou algo que eu poderia fazer diferente também são muito bem-vindas. Se vocês quiserem discutir algum desses recursos, discutir alguma dessas práticas, discutir alguma prática que vocês tenham observado no trabalho de vocês, que vocês não sabem se é uma folga ou como analisar ela, a gente pode conversar também. Agradeço os professores pelo espaço e muito obrigado.